TV Shalom. Gênesis, capítulo de número 1. Todos abriram a Bíblia, digam amém. Eu queria um pouquinho de água, se alguém puder me dar, ficarei grato, tá? Bom, nós leremos até o versículo de número 5. Então no 3, eu acho que todos, ou a grande maioria, tem a Bíblia na mesma tradução. Então quando eu contar 3, gostaria que a igreja lesse junto até o versículo de número 5, tá bom? 1, 2, 3 e vamos lá. No princípio... Se você puder e quiser, diga amém. Amados, ler a Bíblia Sagrada é um dos pilares, um dos principais objetivos de todo aquele que é cristão. Eu não gosto do termo obrigação, porque entendo as coisas de uma outra maneira. Mas, se você é um cristão, você tem, no mínimo aí, por um objetivo agudo, primaz, ler a Bíblia Sagrada. Porém, a Bíblia Sagrada, para nós, é um instrumento de revelação divina. Ou seja, Deus é um ser indivisível e um ser incorpóreo. Logo, Deus, por ser espírito e por estar não no mundo, mas o mundo em Deus, porque se falar que Deus está no mundo seria reduzi-lo a dentro do mundo como um frasco, mas ele é maior do que o mundo, logo nós não podemos percebê-lo como uma entidade física. E não podendo percebê-lo como um ser físico, palpável, tocável por nós, nós acreditamos que ele por si deseja se revelar aos homens. Esse desejo divino de se revelar aos homens, nós chamamos de um nome estranho de cognoscibilidade. Eu gosto do termo de John Wesley, de um quadrilátero wesleyano, acerca de que essa manifestação divina de Deus aos homens, para que possamos percebê-lo, se dá, no mínimo, aí, em 4 etapas. Primeira etapa, Deus se revela aos homens pela sua Escritura. Então, o primeiro contato desta revelação divina, do que podemos, por meio dela, entender, por graça e por bondade do Senhor, quem é este ser, como ele opera, sua vontade, seus atributos, seus desígnios e etc., se dá pelas Sagradas Escrituras. Não só isto, ele também se revela, se permite se manifestar através da natureza. Então, quando você investiga a natureza, você também poderá perceber a manifestação divina sobre a criação. Não só a criação, nós podemos também perceber o nosso Deus, ou ele se revela a nós, bem melhor dizendo, do que nós por si percebemos, mas ele se revelando a nós pela história. Então você tem alguns ramos da história, por exemplo, como a arqueologia bíblica, a pesquisa e etc., os vestígios que evidenciam a manifestação divina e o cumprimento das passagens bíblicas no meio da história. E por fim, a experiência, que seria a manifestação denominada de milagre pela Bíblia Sagrada, e que comumente é conhecido como aquilo que eu não posso alcançar por minhas faculdades, sejam as mentais ou não, Deus, por uma intervenção, faz aquilo que meu coração está desejoso de receber. Algo além da medicina, da ciência ou da compreensão humana. E essa experiência sobrenatural a qual nós compreendemos por milagre, também é uma manifestação real da evidência da existência de um ser supremo. Dito isto, ler a Bíblia Sagrada é o primeiro desses contatos. Porque por mais que eu possa ter uma revelação divina por meio da natureza, por meio da história, por meio da experiência,
tudo deve se combinar, tudo se combina nas Escrituras. Ou seja, é nela que, como eu disse, que eu vou aprender quem é Deus, o que é santidade, o que é profano, qual é a sua vontade para os homens, o que ele abomina, o que ele detesta, o que o aborrece, e assim sucessivamente. Então, como você é um cristão e gosta da Bíblia Sagrada, você pode lê-la no mínimo de 3 maneiras. Quantas maneiras eu disse? 3. No mínimo aqui, tá? Então, você tem a maneira de ler a Bíblia como você é alfabetizado na sua escola. Então, você frequenta o colégio e nessa instituição, você aprende a ler. Então, você pode encarar a leitura da Bíblia Sagrada como uma leitura comum, de uma revista, de um jornal, de um livro ou algo do gênero. É errado ler assim? Não é errado, mas também não é tão benéfico. Se eu encarar a Bíblia como um livro comum, como se estivesse lendo um livro qualquer, eu posso lê-la. Dificilmente eu terei prazer, porque alguns textos são complexos. Os históricos, às vezes, são mais fáceis, às vezes são complicados, dependendo da cultura que está em volta daquele texto. E os proféticos, então, nem se dizem, que aí requer um pouco mais de dedicação e estudo. Eu não vou ter tanto contentamento. Então, quando eu vejo um cristão que diz, eu não gosto de ler a Bíblia Sagrada, é porque provavelmente ele está tendo essa primeira, como é que eu posso dizer? Esse primeiro contato, esse primeiro tipo de leitura, né? Primeiro tipo de abordagem, melhor dizendo, com a Bíblia Sagrada. Então, ele faz um cronograma, divide a Bíblia Sagrada em meses, e aí faz o objetivo de lê-la até o final do ano. Bom, eu acho até bacana, mas não é o sentido, cerne da leitura da Bíblia Sagrada, porque o próprio texto recomenda a meditação. E aí a abordagem da leitura da Bíblia Sagrada, ela toma uma outra proporção. Então eu não posso ler a Bíblia Sagrada, encará-la como uma corrida, uma obrigação de lê-la e terminar de ler a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Eu preciso meditar nos textos. O que eu preciso fazer? Bom, no meu período de devocional, eu tiro um tempo diariamente ao Senhor e nesse tempo eu leio e medito. Então eu pego um texto, eu vou usar um termo aqui chamado de perícope, ou seja, uma porção de versículos que relacionam o mesmo assunto. E ali eu leio e medito, crio uma reflexão. Então esta meditação que eu tenho na Bíblia Sagrada, ela cria 2 aberturas. Primeira, uma leitura expositiva, que é uma obrigação pastoral. Então todo pastor, presbítero, evangelista, não importa a nomenclatura que a igreja utilize, os presbiterianos estarão presbíteros, outros estarão pastores, outros evangelistas, não importa. Todo aquele que faz uso do púlpito, que fala à igreja sobre o texto sagrado, é obrigado a ter uma compreensão expositiva do texto, por recomendação paulina. O que Paulo disse sabiamente? Que o presbítero deve manejar bem as Sagradas Escrituras. O que é uma leitura expositiva? É compreender o que o texto está literalmente expondo. Então eu leio Gênesis e não apenas leio, mas eu fico pensando, por que agiu assim? Qual é a cultura que está em volta? O que o idioma está proporcionando? Onde ele estava na geografia? Que período da história isso está acontecendo? Qual foi o propósito divino para aquilo? Como este propósito afetou a pessoa e aquilo que o cercava? E assim sucessivamente. Diante dessa abordagem, eu estruturo a homilia para pregar à igreja. Não é fácil. É muito difícil, muito complexo, leva tempo, dedicação, e nem sempre você vai conseguir as respostas devidas para determinados textos. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, quem prega precisa se dedicar. Subiu na tribuna para falar, precisa se preparar. Precisa se dedicar para que possa ter uma abordagem boa e profunda da Bíblia Sagrada. Tá, Carlos, mas eu sou jovem e eu nem pretendo ser pastor. Acho que a minha vocação é outra, não quero pregar, eu não quero ser pastor, eu não quero ser nada disso. Mas como uma cristã e um cristão, eu quero ler a Bíblia Sagrada. Então o que eu preciso fazer? Meditar também. Chamo o pastor, peço auxílio pastoral e peço livros aí que possa me indicar, me dar um norte sobre o texto que estou lendo. Bom, então quando eu prego, como estou fazendo aqui, qual é a abordagem que eu utilizo? Uma abordagem mais devocional. Quando eu vou ensinar, quando prego nos cultos de ensino da minha igreja, quando sou convocado, meu pastor, ou quando prego em seminários bíblicos, a minha abordagem é mais expositiva e você vai compreender aqui agora, que eu vou tentar explicar mais claramente para vocês. Bom,
Lembra das duas primeiras leituras? Ler e ler por exposição. Então, quando eu abro a Bíblia em Gênesis e a leio em casa, para estudar, para elaborar o ensino, as duas primeiras leituras são similares, porque não tem dificuldade. Ao ler Gênesis capítulo 1, o que vem sobre a minha cabeça? Que Deus está criando as coisas, seja bípedes, répteis, quadrúpedes, anfíbios, aves, árvores frutíferas ou não, água salgada, doce, terra, mares, rios, não importa. Tudo que foi criado por intervenção divina. Então Deus, por sua vontade, trouxe essas coisas à existência. Quem concorda, diga amém. Bacana. E por exposição, também, posso me aprofundar um pouco mais, por exemplo, na exposição do texto, o que eu posso compreender do mesmo? Que o mesmo tem algumas nuances que não são tão fáceis de serem compreendidas. E aí, sobre isso, eu vou mergulhando e criando teorias como a da lacuna, do caos. Por que a terra em Gênesis 1 é de uma forma, em Gênesis versículo 2 é de uma outra maneira, e assim sucessivamente. Bom, perfeito. E no devocional? No devocional, eu pego meu diploma de teologia, isto é uma intimidade minha, ok? Eu pego meu diploma de teologia e enfio na gaveta. E aí esqueço esse negócio de teologia e de técnica e de estudo, de abordagem de texto. O que eu faço? Dobro os meus joelhos, oro e tento estar afinado, ajustado ao propósito divino do que ele deseja manifestar à sua igreja. E diante desta manifestação, sobre um texto eu tento estruturar a homilia sem ofender o texto bíblico. E aí a Bíblia, de fato, torna-se algo mais profundo e mais divino ainda. Porque quando a gente lê Gênesis, como eu disse, veremos apenas o relato da criação, mas lendo mais devagar e meditando, perceberemos, notaremos que o movimento do Espírito sobre a face das águas, no versículo 2, ele não cessou. Vou repetir, esse mover do Espírito sobre as águas, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele é contínuo, ele não para. E este movimento é o mesmo movimento, me dá essa sensação de que o Espírito de Deus está fazendo aqui na Usana durante estas 7 horas. Como é possível este movimento se repetir, estar acontecendo aqui na Batista Osana, não só nas 7 horas de adoração, mas todo culto e todos os dias o Espírito se movimenta. Que tipo de movimento seria este? Então eu gostaria de pregar, tentando aqui chegar a uma ideia sobre o efeito deste mover do Espírito, mas só prego se você quiser realmente ouvir. Quem quer ouvir, diga glória a Deus, por favor. Bom, esta tarde eu vou citar hebraico só um pouco, porque eu acho necessário para esse sermão. Se não fosse necessário, eu nem citaria, porque o hebraico, ele só é uma ferramenta para alguns momentos. Tirando esses momentos, não é uma coisa essencial, porque a tradução bíblica ela é muito bem feita. Alguns momentos você pode utilizar, outros não. Eu acho aqui importante para você entender alguma coisa aqui. Me acompanhe, por favor, para a gente mergulhar. Bom, o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio, redobre a atenção, criou Deus os céus e a terra. Bacana. Versículo 2, essa terra é adjetivada com 2 adjetivos. Quantos adjetivos? Então, parte A do versículo está escrito, Verhaaretz haitá tohu vavohu. A expressão Verhaaretz haitá tohu vavohu significa que a terra era informidade e vacuidade. Agora perceba que o adjetivo primeiro, que é torro, é informidade. Qual é o adjetivo? Informidade. Mais uma vez? Informidade. Informidade não é deformidade. Não confunda as duas coisas. Vou repetir. Informe não é deforme. Por exemplo, olha para cá. O que é isso aqui? É o que, irmãos? Um copo. Bacana. Então, os irmãos percebem que o formato disso aqui é um copo. E se eu fizer isso aqui, Sal? Ó, isso aqui. O que é isso aqui? Um copo deformado. O que é deformidade? É quando você deteriora a parte do objeto, mas ainda consegue perceber o que o objeto é. Foi claro, deformidade. Deteriorou uma parcela, mas boa parte ainda está que eu consigo perceber o que o objeto é. Isto é deformidade. Informidade é quando eu olho o objeto e não consigo entender o que é, porque não tem um aspecto comum às minhas ideias. Então, o que o texto está dizendo? Que esta terra não era deformada. Por isso eu, Carlos, por isso é bem claro isso, tá bom? Porque palavra lançada é igual flecha.
não volta para o Jalpa. Então, eu, Carlos, entendo que essa história que o diabo caiu e que isso é conversa. Não tem como, porque a terra era sem forma. Ela não tinha forma. O diabo caiu e deformou. Não é possível isso, eu não vejo base nem no texto sagrado, porque ela não se deformou, ela não se tornou. Ela era sem forma e vazia. Perceba que a expressão era, sem forma e vazia. Então, não tinha formato. Bom, eu não preciso nem de hebraico. Se você continuar lendo o versículo 6, olha o que diz o texto sagrado. Quem está comigo, Batista Suzana, diga amém. Eu fico repetindo assim, porque eu sei que muitas horas de culto, calor, movimento, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, cansa o corpo e a tua mente. Então fica difícil às vezes de assimilar, prestar atenção, estar mais confortável. Então eu fico fazendo isso por didática. Percebam que o texto está escrito, meu amigo Saulo. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Olha o versículo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, das águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Qual é o nome da expansão? O que o texto está nos dando a sensação é que Deus arranca o céu das águas. Então quando você olha Gênesis versículo 2, você não entende o que é. Porque o céu está nas águas, a terra está nos mares, água doce salgada misturada e terra sobre a face do abismo. Quem olha para a terra no primeiro adjetivo diz, o que é isso? Que não tem nem deformidade, não tem aparência, não tem formato, não tem estética natural. Eu não sei o que é isso. O que vai sair daí? Essa é a expectativa que o primeiro adjetivo está dando. Não tem forma. Céu achatado, água misturada, terra nos mares. É estranho. Não só isso. O texto continua adjetivando como vacuidade. Vazia, desolada, sem vida, não abriga, não gera, não produz, nem nada. Bom, se você está me dando atenção, o que você deve estar assimilando? Que esses dois adjetivos qualificam a terra como coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Ou seja, não produz, não gera, não abriga, não tem formato, não tem aparência, nem sabe o que é ou o que vai sair daí, não é nada. Então, quando você lê esse texto com calma, qual seria a expectativa da continuidade da descrição do texto após o ponto e vírgula? Que Deus pegou, que não era nada, e jogou no lixo. Porque este é o pensamento humano. O que não tem aparência, formosura ou estética, não presta. Olha o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo nem deformidade, porque tem coisa que está deformada, mas ainda funciona. Vou te dar um exemplo. Celular. Rachou a tela, mas não quebrou o celular por inteiro. Está funcionando, mas aí eu já escondo o celular, não gosto de mostrar o celular, ou justifico. Por exemplo, tem gente que às vezes no final do culto quer bater uma foto, e o celular não é estético, não é bonito. Aí ele diz, meu celular fica tímido, como se eu tivesse algum problema com o celular quebrado. Porque celular caro ou barato tem uma função, falar. Está falando, está funcionando. Mas para a gente é assim, não tem estética, não é legal, não é bonito, joga no lixo, porque não está gerando mais nada. Quem dirá sem forma nenhuma. Então quando você tem um objeto que não tem formato, não tem estética, não tem desenho, não produz, não avança, ou você dá na mão da criança para brincar, ou você bota na gaveta, ou você joga na lata do lixo. Sim ou não? Mas aí o texto tem um desdobramento. E qual é o desdobramento? Em vez de Deus pegar essa terra e jogar no lixo, Deus consegue enxergar no que não é nada, no que não tem forma. Eu não digo no que é deformado, porque aquilo que é deformado você consegue restaurar. Então Deus não restaura, Ele começa do que não é nada. E sobre o que não é nada, o Espírito de Deus está se movimentando sobre a face desta água. Bom, bacana. Só que aí continua a pergunta. Como era este movimento? Ô Carlos, este movimento é da direita para a esquerda? É da esquerda para a direita? É de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, retangular, quadrado, triangular? Como é este movimento? Não sei, o texto não informa. A expressão ali é mera refet, que dá a sensação de moveu, movia-se, pairou, pairava, ou aerofólio aeronáutico. Então o que o texto está nos proporcionando é o seguinte, que como um casco de navio, quem está comigo diga amém, o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Como nós não sabemos como era o movimento, o que os mais antigos me diziam? Lá na minha juventude, hoje eu estou com 32, na época eu tinha uns 16 anos de idade, o que eles diziam para mim? Que este mover do Espírito é semelhante a uma galinha chocando ovos. Repetir, para eles este mover do Espírito pode ser equiparado, tirar uma ideia,
como a galinha chocando ovo. Eu acho extraordinário e muito bem colocado. Você quer ver? Quem já viu galinha chocando ovo? Não botando, mas chocando ovo, levante a mão. Chocando ovo. Bom, quase todo mundo já viu galinha chocando ovo. O que uma galinha faz para chocar ovos? Ela se assenta, e esse se assentar é o quê? Aquecer e proteger os ovos. Então, quando uma galinha se assenta para chocar, no aquecer e no proteger, ela transforma o ovo. Eu pergunto e vocês respondem. Eu pergunto e vocês respondem. Ovo tem pata? Ovo tem bico? Ovo cisca? Ovo pia? Ovo tem pena? Alguém já foi fritar um ovo e o ovo começou a ciscar, a piar e se debater? Nunca. Porque ovo não parece com nada. Apenas tem um formato que nós denominamos oval. Mas quando a galinha se movimenta, aquecendo e protegendo, ela transforma aquilo que não tem vida, que não tem bico, que não tem pata, que não tem asa, que não tem penas. Quando o Espírito de Deus paira e se movimenta, o que ele está fazendo? Como um ovo, ele está pegando a terra e está dizendo: eu vou transformar não só a sua estética, mas vou transformar o seu meio de vida. Vou pegar o que não é, o que não faz, o que não produz, o que não avança, o que é desolado, e vou manifestar vida sobre isto. Então eu entendo que o Espírito de Deus, como tem muito jovem, vou tentar aqui explicar, como um cabo de internet. Então, quando o Espírito de Deus paira sobre a face das águas, o que está acontecendo aqui na Batista Osana, é um cabo de internet. É um cabo do quê, irmãos? É um cabo do quê? Internet. Já comprou um tablet? Se usa notebook ainda? Se usa, né? Notebook. Então você vai lá comprar um notebook, e quando você compra um notebook, quem está fornecendo o notebook, seja lá a marca que você gosta, o fabricante que você gosta, não tem ideia de por que você está comprando aquele aparelho. Então você tem lá um aparelho fabricado, a pessoa compra o aparelho, o fabricante não sabe se a pessoa vai assistir filme, se a pessoa vai levar para a faculdade, se vai usar no trabalho, se vai usar no escritório, se vai baixar programa, se vai fazer Photoshop. Não sabe. Por que ele faz? Te deixa um espaço de memória. Ao deixar esse espaço de memória vago, ele permite a conversação com o servidor. Então o fabricante está dizendo para você, ele vai com uma formatação original, mas ele não precisa permanecer nesse estado. Quer alterar o estado, conecta na internet e haverá conversação entre o servidor e o aparelho para que você possa provocar download. Sem conversação com o aparelho, não é possível haver download. Você chega em casa, conecta o cabo, liga no modem, a internet aumenta a velocidade e você faz de download ou upload. Então você conversa com o servidor e altera a função do seu aparelho. Deus tem uma fábrica de TI, tem uma empresa de TI, e um dos seus trabalhadores é Samuel. Ele chama Samuel e diz: vem cá, Samuel, vou te dar uma ordem de serviço. Está vendo essa ordem de serviço? Vai na casa de Jessé, porque na casa de Jessé eu tenho um aparelho que eu quero baixar aplicativo real. Só que na ordem de serviço não está especificado qual é o tipo de aparelho que eu quero usar. Tudo bem, chegando lá, eu te falo, te ligo, te mando um zap e te falo qual é o aparelho que eu quero baixar o aplicativo real. Combinado? Combinado. Bom, CPF tal, rua tal, casa tal, CEP tal. Chega na casa de Jessé e de Jessé, minha vinda de paz. Meu patrão me mandou aqui dizendo que ele quer baixar um aplicativo real em um dos seus aparelhos. Jessé disse: eu tenho 7 equipamentos. Então, para você não perder tempo, como o aplicativo é pesado, que é real, é muito específico, muito especial, vou começar pelo meu melhor equipamento. Qual é o melhor equipamento que você tem? Aquele da maçã mordida e com 3 câmeras. Olha, infalível. Custa 11 mil reais, é tecnologia de ponta, todo mundo quer usar, é extraordinário. Quando Samuel olha para o primeiro filho de Jessé, ele diz: eis aí o equipamento que eu vou conectar na internet para ver download. Quando ele vai conectar, o Senhor liga para ele e diz assim: e aí, já achou o equipamento? Já achei. Qual é o equipamento? Esse aqui. Alistado, tipo físico, armadura, camarada, é especial. Mas eu não vejo como o homem vê. O homem vê estética. Eu vejo a funcionabilidade do aparelho específico. Alguém está compreendendo? Bom, não sei. Meu patrão disse que não é esse. Tem outro equipamento? Bom, se não é o iPhone, tem que ser o S10. Não é o S10. Se não é o S10, tem que ser o Xiaomi. Não é o Xiaomi. Se não é o Xiaomi, tem que ser Motorola. Não é o Motorola. Se não é o Motorola, é LG. Não é LG.
Se na LG, está acabando os aparelhos, eu não tenho mais aparelho para te fornecer. Bom, eu só vi 6, você tem 7. Tenho, mas o último que sobrou é de tecla ainda. O que sobrou, sabe? Até para bater foto ele é esquisito, não dá. Nem a minha avó tem um desses. É Xing Ling, é da China, fabricando é muito boa. Bom, como eu não sou o dono da empresa, não sentaremos à mesa enquanto o equipamento não chegar. Traz equipamento. Vai ver equipamento. Franzino, cheirando a gado, funda na cintura, harpa nas costas. Mandou me chamar, chamei. É esse equipamento aqui. Ele liga para o patrão e diz, patrão, olha, só sobrou este. Só que é meio esquisito. Por que esquisito? Porque você procura um rei. E o que faltou é pastor. Rei carrega espada. E o que faltou? Funda, cajado, vara e harpa. Rei conhece de guerra. E o que faltou? É compositor e conhece de gado. Rei tem cheiro de sangue. O que faltou? Cheiro de pasto. Rei, tipo físico para maduro. E o que faltou? Franzino. Se botar maduro, não consegue nem andar. Bom, é estado de fábrica. Liga na internet que eu vou fazer o download. E Samuel tomando chifre de azeite na mão. Derramou azeite, diz o texto, que o Espírito de Deus desconecta do aparelho chamado Saul, conecta no aparelho chamado Davi, e se apoderou de Davi, da planta dos pés ao alto da cabeça, movendo-se, pairando, pairava, aquecia e protegia, e depois do Espírito de Deus, Davi, de pastor de ovelha, matador de gigante, cerca de 3 metros de altura, de urso e de também leão. O que você quer dizer com isso? O que o Paulo disse para a igreja de Tessalônica: não extingais o Espírito Santo do Senhor. O que Paulo está dizendo? Batistosana, quer fazer culto? Sem o Espírito de Deus é perda de tempo. Você quer pregar? Sem o Espírito de Deus é perda de tempo. Você quer tocar? Sem o Espírito de Deus é perda de tempo. Você quer cantar? Se o Espírito de Deus não fluir das suas cordas vocais é perda de tempo. Agora, se o Espírito de Deus tiver espaço até desafinado, até tocando mal, até errando as notas, até não sendo muito profundo, o Espírito de Deus fará aquilo que não é vir a ser para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Está explicado. Sabe qual é o meu desejo para o ano de 2020? Que você saia daqui não tentando conquistar 40 mil, 50 mil, 100 mil, 300 mil, 1 milhão de seguidores, achando que é o número de seguidores que faz alguém ter ministério, chamado e vocação. Que você saia daqui esta tarde não pensando que só a teologia, a técnica vocal vai te levar para algum lugar. O que vai te levar para algum lugar, primariamente, é isto aqui, ó. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai em secreto, que o Pai em secreto vai fazer download de glória na sua vida e vai transformar. Quem está entendendo essa palavra, levante a sua mão mais alto que você puder. Levante a sua mão mais alto que você puder. Coloque a mão no ombro da pessoa que está mais próxima a você. Chacoalhe essa pessoa e diga para ele: sem o Espírito de Deus, você não pode, você não avança, você não tem capacidade. Mas com o Espírito de Deus, ainda que nem forma você tenha, ele faz o que não é, confundir as coisas que são, para a única glória do nome dele. Alguém está recebendo esta palavra? Só quem quer a presença, só quem quer mais intimidade. Se é para aplaudir, aplauda a ele, glorifique a ele, exalte a ele, mas aplauda falando alguma coisa para que ele seja exaltado. Bacana. Bacana. Lá vai Moisés. 40 anos longe do Egito. 40 anos. Depois de 40 anos longe do Egito, lá na Arábia Saudita, provavelmente, apacentando as ovelhas do seu sogro, ele vê uma sarça que pega fogo. Sarça pegar fogo é normal. Agora, pegar fogo e não ser consumida pelo fogo é diferente. Ele olha e diz assim: peraí, isso não é comum. Deixa eu me aproximar para ver o que é. Era só um anzol só. Era um convite divino a Moisés para um nível de intimidade diferente. O anjo do Senhor se esconde atrás da sarça e diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés. O lugar que você pisa é santo.
Quem fala comigo? O Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Tá, o que você quer? Eu te chamei para virar Vila dos Abrantes de ponta cabeça. Como assim? Você vai tirar milhões de pessoas da mão de Faraó e conduzi-las a uma festa no deserto. Moisés diz, eu? Não pode ser. Chamarão meu irmão. Quem sou eu para que vá a Faraó? Quem sou eu? Deus disse, você não é. Mas o eu sou o que sou é que te fará ser alguma coisa. A palavra ser ali vem da palavra raiá, que deriva do verbo ravá, que significa ser em essência. Só pode conjugar o verbo ser aquele que é. Nós não somos, nós estamos. Nós tanto estamos que transitamos nesse estar o tempo inteiro. Por estarmos e não sermos, não temos o direito de chegarmos na Batista Osana e falar, eu sou alguma coisa, porque amanhã eu posso deixar de ser. Só Deus pode bater no peito e falar, eu sou e não mudo. O que sou ontem, sou hoje e serei eternamente para a glória do meu nome. Como Deus conjuga o verbo ser, Ele dá autoridade aos homens. A autoridade vem da palavra autorização. Só pode delegar autoridade quem tem poder. Deus está dizendo para Moisés, você não é, mas eu vou conjugar o verbo ser em você. Porque quando eu quero que alguém seja, Moisés, nem que eu tiro a essência dele e bote uma essência diferente, eu faço ele vir a ser aquilo que eu quero que ele seja. Era para você ter dado um glória a Deus nessa expressão, mas eu vou repetir para você glorificar mais alto do que isso. O que você quer dizer? Acabou o seu choro. Acabou essa angústia. Está na hora de você voltar para a tua casa em 2020 e dizer para o diabo, ou você sai da minha casa, ou você sai da minha casa. Está na hora de você olhar para o seu filho rebelde e não abrir mão dele. Ou você diz, encara essa rebeldia e diz, ou você sai do meu filho, ou você sai do meu filho. Porque se Deus tem poder para pregar o que não é, e pelo mover do Espírito transformar completamente o que nem forma tem, quem dirá a tua vida que já tem projeto, que já tem forma, que já tem norte. Alguém já inteligente não levantou nenhuma, já levantou as duas mãos para o céu. Coloque as duas mãos assim, sinal de receber, com a palma da mão voltada para cima. Queira Deus, oxalá queira Deus que no ano de 2020 você não passe a 2021 sem contar este testemunho. Qual o testemunho? Que depois dos 7 horas de adoração, o Espírito de Deus deu uma movimentada diferente na sua casa e transformou a tua vida por completo. Quem recebe esta palavra por fé, fecha a palma da tua mão, 1 minuto de glória, convida o Espírito de Deus a passear. Eu espero você convidar o Espírito. 1 minuto de adoração, você aguenta ainda? Fechar os seus olhos depois desde manhã e começar a glorificar dizendo, vem Espírito e movimenta mais um pouco, paira mais um pouco, sacode mais um pouco. Eu vou parar de falar por alguns minutos só para ouvir a Batista Osana convidando o Espírito de Deus a balançar. Eu espero. Isso, olha que barulho lindo é esse. Que barulho lindo é esse? Eu sei que tem mais, eu sei que você pode dar mais, eu sei que você pode atrair a presença dele mais, eu sei que você pode convidar a ele ainda mais, vença a carne, vença o cansaço, mas diga, eu não sairei da tua presença sem o chacoalhar do teu Espírito. Aleluia. Carlos, quando o Espírito se movimenta, o que Deus faz com a terra? Ele gasta um dia para dizer uma simples frase: Iehior, haja luz. E Deus para e diz, é bom. E aqui eu já vou concluindo. Deus olha para a luz e diz, é boa. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte:
Será que Deus não tem poder para transformar a terra de uma vez só? Sim ou não? Lógico. Para Deus não é impossível. Mas se Deus vai de ponta a ponta, além de ter um propósito que nós não podemos saber muito racional, nos chama a atenção. E se ele gastou um dia só para falar, haja luz, que luz é essa? E aqui eu concluo. Que luz é essa, Saulo? Se só no quarto dia ele cria o sol. Só no quarto dia. Se o sol produz luz natural, que luz é essa de Gênesis capítulo 1, versículo 3? Da onde provém essa luz? Bom, quase todos dizem isso e eu concordo. Que essa luz só pode provir de Deus. Então no primeiro dia ele diz, antes de eu botar tudo no lugar, você precisa receber a minha luz. Então sobre a terra, sobre Vila de Abrantes, nós temos dois tipos de luz. A do sol, que daqui a pouco se põe, e a de Deus, que não se põe nunca. A do sol produz vitamina D, e é importantíssimo para crianças serem expostas à luz solar, mesmo que não tenha sol, mas raio ultravioleta é importante para a pele, para a saúde da criança. E se a luz do sol produz benefícios, qual é o benefício que a luz de Deus produz ao entrar na vida de alguém? Sabe qual é extraordinário? Deus olha céu nas águas, terra nos mares, água doce e salgada misturada, terra submersa nos mares. E antes de colocar tudo no lugar, ele diz, seja luz. Porque quando você veio para Batista Osana, você veio com a vida toda fora do lugar. Porque a igreja evangélica é o último lugar que a pessoa entra. A pessoa tenta carnaval, cachaça, maconha, balada, noitada, apronta. Só depois que ela vê que não tem mais saída, ela corre para os braços de Deus. Com uma expectativa. Qual? Vou no culto da vitória. É ou não é? Receber a minha. Então, seu desejo é, Deus, bota tudo no lugar. Ele diz, eu tenho poder para colocar. Mas antes de colocar, tem algo muito mais importante de uma casa própria, um carro zero, uma porta de emprego, um aumento salarial. Qual é? Seja luz. Seja luz. Bom, essa luz divina gera no mínimo 3 milagres. Primeiro milagre, peitoral sacerdotal. Quando você queria consultar a Deus, você não precisava obrigatoriamente procurar um profeta. As pessoas logo começam assim. Antigo Testamento, queria falar com Deus, saber o que ele queria, qual era a vontade dele, procurava um profeta. Poderia ser. Mas até o templo de Salomão, antes da sua queda, porque depois da sua queda isso cessa. Então, do tempo de Salomão para trás, ou da história até o tempo de Salomão, você poderia consultar a Deus via sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele tinha algumas roupas específicas, dentre elas, um peitoral, que é chamado de éfode, que tinha pedras, 12 pedras preciosas, e cada pedra representava uma tribo de Israel. Sim ou não? Esse conjunto de pedras no peito recebeu o nome de Urim e Tumim, que não tem uma tradução correta, mas tem algo a ver com luzes e perfeições. O que servia aquele peitoral? Bom, de algumas coisas, aquele peitoral servia como instrumento de consulta divina. Então, olhe para cá que você vai entender. Quando alguém queria consultar a Deus, o que ele fazia? Procurava o sacerdote. O sacerdote colocava o peitoral. Ficava de costas para o consultante. O consultante se afastava do sacerdote e sussurrava a consulta. Milagrosamente, o peito do sacerdote acendia e apagava em sinal de resposta. Vou repetir. Quer consultar a Deus? Peitoral sacerdotal, se afasta do sacerdote e milagrosamente, ao sussurrar a pesquisa, a consulta, o peito do sacerdote acendia, apagava, acendia, apagava, acendia, apagava em sinal de resposta. Dá um texto bíblico.
1 Samuel capítulo 23, se não me engano. Davi fugindo de Saul já há um bom tempo. A totalidade de tempo que Davi foge de Saul são aproximadamente 10 anos. E uma dessas corridas de Saul, Deus manda Davi subir a uma cidade chamada de Keila. Keila é uma cidade murada com portas de ferrolho. Quem está comigo, diga amém. Quem entra em Keila fica embaraçado. Vou repetir. Quem entra em Keila fica embaraçado. Então, para quem está fugindo de um exército inimigo, não é um bom negócio ir para Keila. Você será uma presa fácil. É abraçar a teia de aranha e ficar todo enroscado. Quando Deus manda Davi ir, e ele diz isto aos seus soldados, o exército mercenário de Davi diz, parece loucura. Mas se Deus mandou, vamos lá. Eles guerreiam contra a cidade invasora, livram Keila, e ao livrar Keila, o texto diz que Saul descobriu o paradeiro de Davi. Ao descobrir onde Davi estava, diz a Bíblia e não eu, que ele expressa a seguinte frase: Deus resolveu entregar Davi nas minhas mãos. Deus resolveu entregar Davi nas minhas mãos. O que Saul está dizendo? Ele está tão embaraçado que caiu no laço do passarinheiro. De lá Davi não vai conseguir escapar de mim. Mas antes do inimigo chegar, um sacerdote chega primeiro. E o que o sacerdote vem dizer a Davi? Olha, Davi, se eu fosse você, eu fugia do embaraço. Você está todo enroscado e o inimigo vai te pegar. Davi diz para Abiatar, você trouxe o peitoral sacerdotal? Trouxe o éfode? Ele disse, trouxe. Bota no peito. Ele coloca o éfode, vira de costas, Davi se afasta e sussurra com consulta, Deus, se eu ficar nesse embaraço, o inimigo me pega, o peito do sacerdote acende e apaga em sinal de resposta. Davi consulta mais uma vez, Deus, se eu ficar aqui, os moradores de Keila me entregam na mão de Saul, o peito acende e apaga em sinal de resposta. Ouvindo a resposta, Davi olha para o exército e diz, arrume as coisas e vamos para o deserto. É melhor estar no deserto, debaixo de orientação divina, do que estar na vitória, totalmente embaraçado. Será que é por isso que o texto diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? Tem algum militar aqui? Lá no fundo tem um militar. É o quê? Exército? Exército? Aeronáutica? Aeronáutica. Você tira a guarda ou não? Tira a turma? Já tirou. Muito, né, meu filho? Olha para cá. O que você faz lá na aeronáutica? Não é assim? Guarda 2 horas e descansa 4. Não é isso? Quem está comigo, diga amém. Guarda 2 e descansa 4. Guarda 2 e descansa 4. Por que você tem que descansar? Para você não ser tomado de surpresa pelo adversário. Então, antigamente, quando você queria tomar uma cidade, o que você fazia? Cortava a água, o alimento acabava, os ataleias enfraqueciam e cochilavam. Se um sentinela cochila, no descanso do sentinela, no fechar de olho, o inimigo que está à espreita já encosta a espada na garganta e toma a cidade inteira. Só que esse sentinela, diz a Bíblia, que nem cochilou. Deus está dizendo, até quem não cochila, se eu não guardar, você está perdendo o seu tempo. Porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o teu vizinho, não é contra quem pula carnaval, não é contra quem adora ídolos. A sua luta é espiritual. E o teu adversário não descansa. Antes está ao nosso derredor como um leão, procurando brecha para te pegar embaraçado e te engolir em Vila de Abrantes. Mas antes que o teu adversário te engolisse, diz a Bíblia que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Alguém entendeu? Já está glorificando. A sensação que dá é que Deus não tem pálpebras. Nem piscar, Deus pisca. Ele fica 24 horas, 7 dias na semana, com os olhos arregalados, em cima de Vila dos Abrantes, especificamente na Batista Osana, sem dar uma piscada. E à sua volta, ele colocou anjos acampados. Olha aí, quem está entendendo já está glorificando a Deus. Levante a sua mão em sinal de receber que vem algo de Deus sobre a sua vida. Depois que a luz de Deus entrou, o diabo perdeu, porque ele achava que ia te pegar embaraçado na cachaça, na prostituição, no carnaval, na quebradeira, no pagodão. Mas quando você disse, eu aceito Jesus como meu Senhor, único e suficiente Salvador da minha vida,
a luz de Deus entrou e quebrou o laço do passarinheiro. Quem recebe esta palavra, fecha a palma na tua mão e dá uma rasgada de glória, e você vai entender melhor. Sabe, Saulo, eu fui bastante moleque, fui terrível, muito terrível. Só que tinha uma brincadeira, hoje não tem mais isso, né? A criançada gosta de celular e videogame. Antigamente não tinha isso, a gente era pobre, tinha que ir pra rua, jogar bola, surf, pipa, essas coisas. Eu já não sei o que é isso. Fura o quê? Fura pé. Fura mesmo? Bom, olhe para cá. A gente queria caçar, matar passarinho. Crueldade. Pegava um caixote de feira, de madeira, colocava uma madeira assim, ó, e fazia uma arapuca. Na ponta da madeira que sustentava a caixa, linha de pesca. De nylon, de pesca, nylon. E você colocava alimento, migalha, para forçar o passarinho a colocar o bico no chão. Eu não estou sendo claro. Então o passarinho, que era para estar nas coisas do alto, descia para colocar a cabeça na terra. E a trilha da migalha conduzia ele para debaixo da caixa. O laço do passarinho. O diabo te dava migalha para amarrar a tua vida. E você vinha com a cabeça presa na terra, achando que só sexta-feira a vida, e ainda postava sextou. Mas antes do diabo puxar o laço, a luz de Deus invadiu a sua vida. Sabe por que eu acho que esse glória foi fraco? Que isso, pastor? Estou aqui desde manhã, nem tomei banho. Só quem pula carnaval pula 12 horas sem descansar. Eles pulam embaraçado e você pula desembaraçado. Olha aí, agora melhorou. Só para eu saber se você tem luz divina e ainda está cheio da unção, dá um pulo dessa cadeira, uma rasgada de glória que a gente vai. Eu preciso concluir. Tome seu assento que eu vou concluir. Vou concluir agora. Por causa do horário. Quem quer ouvir o fechamento, diga glória a Deus, por favor. Segundo, lembra da parábola da dracma perdida? Eu vou correr aqui. As dracmas perdidas eram 10. Quantas dracmas? Há no mínimo 5 colocações que a gente pode fazer sobre a dracma. 5. A mulher casada, a mulher que foi chamada a um casamento, um pedido de noivado e outras. O que nós precisamos focar é o seguinte. Esta mulher perdeu uma dracma em casa. Perdeu aonde? Amado, seja sincero comigo. Quem já perdeu dinheiro? Levante a mão. Quem já perdeu dinheiro? Teve gente que quase chorou ali, só de lembrar. Olha para cá que eu vou concluir. Como é que ela perde alguma coisa e ela não sai na rua para procurar? Porque se ela perdeu, ela tirou do lugar. Mas a sensação que ela tem é que a dracma ainda está em casa. Então o que ela faz? Ela acende uma candeia. E quando ela coloca a luz, diz a Bíblia, ela varre a casa. Quem está comigo, irmão? Diga amém. Estranho, eu nunca vi alguém procurar arrumando a casa. Eu já vi você procurar virando a casa do avesso. Ou não? Ela faz o inverso. Por que ela faz o inverso? Porque quando você está perdido dentro de si mesmo, sem luz, você acha que o mais importante é achar alguma coisa de valor. Porque sem luz você dizia, se eu tiver mais dinheiro, aí você conseguiu mais dinheiro. Aí você diz, mas se eu tiver uma outra casa, e você conseguiu uma outra casa, você diz, mas se eu perder a bicicleta e comprar uma moto, você comprou a moto, e você diz, mas se eu perder a moto, comprar um carro, você comprou o carro, e você diz, meus filhos entraram na faculdade, eles entraram na faculdade, você diz, mas se eu também entrar na faculdade,
Você também entrou na faculdade porque você achava que a dracma é que te traria alegria. Mas quando a luz entrou, a mulher percebeu que a necessidade de ser limpa superava a necessidade de achar algo material. Vou repetir para você isto: a necessidade de ser limpo supera a necessidade de achar algo material. Achar o material é uma consequência de ser limpo. Vou repetir para você: ser limpo atrai uma vida de bênção, de riqueza e de prosperidade. Prova isto, Jesus disse: você não pode mais andar como o ímpio anda aqui em Camaçari, Vila dos Abrantes. Como é que eles andam? Eles andam o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o que eu vou curtir, o que eu vou viver. Você não precisa viver assim. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Se você servir a Mamon, você andará em desespero. Mas olhem as aves que não semeiam, que não colhem, ou os lírios, que Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um deles. Então eu dou um conselho para vocês: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Alguém já levantou a mão, já está glorificando a Deus. E eu vou encerrar esta mensagem te dizendo a seguinte coisa. Ele diz: se você guardar, ouvir, praticar a minha palavra, todas estas bênçãos vos seguirão. Capítulo 8 de Deuteronômio: se você ouvir e praticar estas palavras, vocês viverão. Eu vim trazendo uma palavra de vitória para a sua vida. Eu não sei como será 2020 para você. Janeiro já rompeu, fevereiro chegou, o ano está engrenando. Eu não sei como será, porque eu não sou menino, não vou brincar de profecia e nem de revelamento. Eu vim dizer um negócio para você: por cima, por baixo, ganhando ou perdendo, porta aberta ou fechada, o diabo nunca mais te vê embaraçado ou em trevas. Você estará debaixo de luz divina e limpo, para a glória do nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, fica de pé comigo, exaltando e glorificando ao nome do Cordeiro de Deus. Diga para 3 pessoas: se você for limpo, Deus abençoará você mais do que você imagina. Mais do que você imagina. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos, por favor. Eu quero que você seja sincero com Deus. Aonde a vassoura divina tem que passar na tua vida? É você e Deus agora. Talvez nas trevas você se perdeu achando que coisas poderiam preencher a sua vida, mas se não empurrar a sujeira para fora, os valores não aparecerão. Esta tarde Deus me trouxe aqui para nos dizer, primeiramente a mim, que a primeira coisa que Ele espera da gente é que nós sejamos luz, e o resto Ele vai colocar no lugar, para a glória do santo e bendito nome dEle. Tem glória a Deus aí? Você pode glorificar a Deus?